Olá, bando de desocupados, já tinham saudades nossas, não é? Epá, pela minha parte não tinha saudades nenhumas, nem destes dois, nem de vocês, mas pronto, não interessa nada. Já viemos de férias, já começamos, mas depois de ontem nem parece que fomos de férias, parece que, pronto, fizemos programa a semana passada e o que se passou a semana passada voltou-se a passar esta semana e já mediaram, entretanto, quase 2 meses. Bem, eu sou o José Carlos Soares e estou acompanhado pelo José Brão das Neves e pelo Bruno Costa Carvalho e este, obviamente, é o Carrega Benfica. Oh, meus príncipezinhos, sejam bem-vindos. Espero que tenham feito umas boas férias. Tenham ido a banhos e que ainda vão a banhos. Como sempre, não temos um script, não temos um guião no nosso Carrega. Benfica, mas eu não andei longe da verdade por dizer que nem parece que tivemos 2 meses de férias depois daquilo que se passou ontem em Famalicão. Parece que pronto, tivemos o programa a semana passada, antes naturalmente de falarmos propriamente de tristezas que não nos apaziguam a alma e atormentam o coração. Gostava de saber como é que foram as vossas férias e porque isto é ano novo e vida nova, vamos começar de uma forma diferente. Comece pelo Zé Barão das Neves, pronto, para ser diferente também. Zé, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não é? Conforme nos estejam a ver, como é que foram as tuas férias e pronto, depois daquilo que se passou ontem em Famalicão, diz lá a verdade, nem parece que estivemos 2 meses sem Carrega Benfica. Cumprimentar o Bruno Costa Carvalho, o José Carlos Soares, e cumprimentar todas as pessoas que depois nos vão ver. As minhas férias estão a ser. Eu, por acaso, pensei que iam ser umas férias. Pois já me esqueci que tu és Ia ser reformado, é umas verdade. férias. Não. Eu estou de férias durante o mês de agosto. E, portanto, Olha, já reparaste tão calminho que está o Bruno, que és tu o primeiro a falar e ele nem ficou zangado. Mas ficou amoado, porque aquela mão junto do facis do lado esquerdo, eu que já o conheço há muitos anos, é sinal que está amoado. Pronto, já ficou bem. Mas já viste, mas já está na casa nova? Julgo que está gravado de Nova Iorque. Julgo que está na Quinta Avenida. Isso, está na Quinta. As minhas férias foram boas, obrigado pela preocupação, espero que as vossas também, e todos aqueles que nos veem. Agora, o desastre de ontem foi mal demais. Eu não sei se queres mesmo só falar das Dá-lhe, olha, faz como... Não, fala das férias e depois na... As férias está falado. Pois. As férias é... Eu vou ter agora Pelo menos que falemos de alguma coisa que nos traz felicidade, não é? Falar das férias. Foi muito mal ontem, foi mal demais. Foi, para começar, eu peço desculpa, mas estou um pouco rouco. À vontade. Para começar, devo dizer que o jogo do Benfica ontem foi mal demais. E eu estou à vontade para dizer isto porque eu que sempre defendi o Sr. Roger Smith, acho que vou ter que dar a mão à palmatória dizendo que o Sr. Roger Smith não aprendeu nada com aquilo que se passou nos outros anos, por aquilo que ontem eu vi em campo. Aliás, eu vou ter que dar a mão à palmatória num aspecto, mas também vou recordar outras questões que aqui tenho vindo a falar ao longo destes 2 anos de programa, porque há jogadores que eu acho que não são jogadores para o Benfica. Eu também tenho que fazer um meia-culpa por aquilo que tenho visto até agora, mas isto quando chegar a minha vez eu assim farei. Eu passando aqui e rapidamente, para não ser fastidioso e poder dar a palavra ao Bruno, porque é muito mais interessante falarmos todos um pouco, mas pouco tempo. Eu acho que a equipa do Benfica, o guarda-redes esteve bem. Depois, ali na defesa, realmente, há ali um senhor que eu acho que não tem capacidade para jogar no Benfica. O Morato não tem capacidade para jogar no Benfica. Ponto final, parágrafo, eu digo isto há muito tempo. É lento, erra com alguma insistência, infelizmente.
Um, e contrariamente, mas isto sou eu, porque eu há pouco, quando estávamos antes de iniciar o programa, fui dar uma vista de olhos pelos jornais desportivos e pronto, eu percebo de futebol, percebo aquilo que é um adepto, que vê, que tem as suas simpatias, mas confesso que o que me ficou do jogo de ontem foi exatamente a pouca solidez do Morato. Houve outros jogadores que não tiveram tão bem, houve o treinador que eu acho que, pura e simplesmente, já percebeu que quando se joga contra o Benfica, se concentrarem todos aqueles ali no meio e o Benfica não procurar jogar pelas alas, nada a fazer. E portanto eu acho que foi mal demais, porque por muito que a gente tenha um avançado centro, que toda a gente diz que marca golos, se a bola não chegar ao avançado centro, é impossível aquele homem marcar os golos, seja quem for. E portanto eu acho que é parar para pensar, estamos no início da época, ver realmente se não é a melhor solução dar um abanão muito forte na equipa do Benfica, que começa por dispensar o Sr. Roger Smith. E por aqui que me fico para já. Muito bem. Meu caro Bruno Costa Carvalho, como é que foram as tuas férias também, naturalmente, e pronto, e olha, e aquilo de ontem, que não há palavras, digo eu. Ora bem, muito boa tarde. Primeiro dizer que é um gosto de voltar a estar contigo, José Carlos, e contigo e com o José Brandas Muito Neves. obrigado, é recíproco. É muito bom voltarmos a conversar sobre o nosso Benfica. E gostava logo de dizer que este podcast está igualzinho. O José Brandas Neves saiu. Aí agora só. Não sei o que é que Não, aconteceu mas aqui, eu mas já cá estou estou a outra ver, vez. estou a Já ver cá o estou Zé outra vez. Barandas Já cá Já estou está, outra já, vez. já, já. É isto. pode ser uma apoplexia, não sei. Normalmente se desformata isto. Quando eu começo Não, mas não desformatou, Bruno. Não, não, está Quando, bom. quando eu começo a falar, há sempre estas É coisas. normal, é normal. Mas, como estava a dizer, este podcast está igual ao Benfica, que é, no fundo, passaram 2 meses e está tudo igual. Nem uma novidade gráfica, nem nada, está tudo exatamente igual. A Portanto, equipa que ganha não se mexe, meu eu amigo. pensei que vinha aqui algo fresco, novo para esta nova época, que o José Carlos vinha cheio de força com esta, mas está tudo igual, é como ao Benfica, está tudo igual. Portanto, não mudou nada, e se mudou foi para pior. Eu vim com este novo cenário atrás, que é um cenário do Skype, de realidade virtual, portanto está aqui uma coisa que é o Skype que eu tenho, portanto não estou em Nova Iorque, estou no sítio habitual, mas com este cenário que achei que ia ser refrescante e que vinha a dizer vou acompanhar as novidades incríveis que o José Carlos Soares e o José das Neves provavelmente prepararam para aqui, mas não. Está tudo igual ao que foi e, portanto, é como o Benfica, está tudo igual e, portanto, não preciso dizer mais nada relativamente nem ao programa nem ao Benfica, está tudo igual. E já agora conseguimos fazer um efeito inédito que vi no jornal hoje, que foi um recorde do Sr. Roger Smith, que conseguiu perder em 2 épocas consecutivas o primeiro jogo da época, coisa que nunca tinha acontecido. O Benfica perder 2 vezes seguidas o primeiro jogo da época. Aconteceu e relativamente tenho a certeza que vamos ter muito mais para falar sobre isso, mas só uma nota, aquilo que eu verdadeiramente não gostei não foi não só ter perdido, mas foi como perdemos, ou seja, sem atitude, de braços, enfim, para baixo. Sofremos um golo bastante cedo, tínhamos o jogo todo para dar a volta àquilo, mas nunca conseguimos porque nós nunca quisemos, nunca tivemos força, nem garra, nem inspiração, nada. Portanto, apáticos e perdemos o jogo de uma forma apática, o que a mim me custa muito compreender, mas isso vou deixar para as intervenções seguintes, para nós explorarmos mais o tema, até porque há várias coisas que eu gostava de dizer sobre o atual Benfica. Portanto, vamos continuar. Muito bem. Bem, eu, pela minha parte, não tive férias, obviamente, eu não sou como os meus amigos, mas pronto, cá estamos. O layout por acaso está a ser preparado, mas não tive mesmo tempo de colocar no ar as alterações.
Até porque contrariamente ao nosso Benfica, o que carrega Benfica é uma equipa que ganha, uma equipa ganhadora. Portanto, e com uma equipa que ganha não se mexe, eu não quis estar a fazer grandes ondas com os softwares e com essas coisas. Portanto, a seu tempo aqui teremos algumas alterações. Quanto ao jogo de Famalicão, o jogo de Famalicão vem na sequência não na sequência de alguns jogos da pré-época, mas depois na sequência ou seja, eu até acho que os jogos da pré-época começaram em cima. Começaram com um bom ritmo. E porquê? Porque o senhor, o German, o senhor Roger Schmidt, até dava a ideia que estaria, digamos, de alguma forma, a alterar ali o esquema de jogo, a jogar efetivamente com alas, a jogar efetivamente com uma marcação, porque fez isso em alguns jogos, com uma marcação mais subida no campo, quase como no início quando ele veio para o Benfica. E ontem em Famalicão foi literalmente tudo na mesma. O Zé falou da questão do Morato. O Morato, eu continuo a achar que o Morato é jogador ou tem capacidade para ser titular no Benfica. Como acho que o Tomás Araújo tem mais capacidade que o António Silva. Mas, e aqui há sempre um mas, eu acho que nenhum deles ainda tem capacidade para jogarem uns com os outros. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O Benfica ainda, até pela verdura da idade, eles têm 22 ou 23 anos, quer o Morato, quer o Tomás Araújo, quer o António Silva, eles precisam do encosto de um outro central mais experiente. E nós, a época passada, desde o início da época, em que tínhamos o Morato como titular lá com o brasileiro que se lesionou, tivemos o Morato depois a jogar, portanto, o Otamendi a titular com o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo lesionou-se, o Otamendi passa para o lado direito da defesa, do centro da defesa, e entra o Morato. Estavam a fazer uma dupla impecável. O Morato lesiona-se, entra o António Silva, o Otamendi volta outra vez para o lado esquerdo do centro da defesa, e o Otamendi é ali a alma, o Otamendi ou um outro central mais experiente, neste caso o que nós lá temos é o Otamendi. E o rendimento, e nós vimos o ano passado, o próprio Tomás Araújo chegou a jogar com o Otamendi. Depois houve ali em jogos em que houve alguns minutos em que até se calhar jogaram os miúdos, mas é diferente os miúdos terem ali uma muleta, coisa que nestes jogos não têm tido ainda, porque só agora é que regressou o Otamendi. Por isso, o elo mais fraco da equipa aparentemente tenha sido o centro da defesa. Eu volto a dizer, não é questão de qualidade. Eu acho que quer o Tomás Araújo, quer o Morato, quer o próprio António Silva, que me parece, já o ano passado eu o dizia, portanto eu não estou aqui a inventar, que me parece destes três, aquele que tem menos aptidão é o António Silva, é o que me parece, porque já aqui falámos o ano passado, posso estar errado. Agora, reconheço que o Morato este ano não tem estado bem, é verdade. E o Morato este ano, se o Otamendi já estivesse a jogar, provavelmente a dupla seria o Otamendi e Morato, mas com o Morato ainda assim, eu provavelmente colocaria o Otamendi com o Tomás Araújo ou o Otamendi com o António Silva. É verdade que o Morato não tem estado bem. Mas a questão é mais importante do que isso. E lá mais, portanto, na continuação do programa, obviamente, eu irei dizer a minha opinião de por que razão o Benfica está a jogar mal ou está a jogar daquilo que como se viu ontem,
porque é nitidamente, e tenho muita pena, e eu estou perfeitamente intransigente. O Roger Schmidt não tem capacidade para ser treinador do Benfica, porque ontem foi a prova provada. Ele tem lá os jogadores, não se queixe que não tem jogadores, agora ele não os sabe colocar nas suas posições. O Roger Schmidt não sabe colocar os jogadores nas suas posições. E não me venham dizer que agora, porque falta e por isto e por aquilo, ele tem jogadores, por exemplo, continua a ter o Florentino trocado com o Leandro Barreiro. Como já tinha tido o ano passado o Florentino trocado com quem jogava ao lado dele. O Florentino não é para jogar mais adiantado dos dois pivôs que estão no meio campo. É para jogar mais atrasado. Porque o Florentino não tem a capacidade de passe e de distribuição de jogo a 30 ou a 40 metros. Tem a capacidade de recuperar as bolas. E ele, o alemão, continua a teimar em meter o Florentino, ele a fazer a saída de jogo, e o miúdo, o Leandro Barreiro, que tem capacidade de passe, de maior precisão, metê-lo a ficar mais atrás. Mas pronto, meu caro Zé Barão das Neves, podíamos agora avançar um pouco mais na apreciação daquilo que falhou. Eu não avancei muito em algumas outras questões que quero avançar, mas isto está muito complicado. E se não se tomar uma posição, como por exemplo aquele senhor lá de cima de Braga, eu não estou a dizer que. E eles empataram só. Empataram 2 jogos, ele não gostou com o Servete e depois com o Estrela da Amadora, acho eu, não tem a noite. E o senhor, pura e simplesmente, desculpem lá, não serve. Da mesma maneira que eu acho que no Benfica toda a gente sabe que o Roger Schmidt não serve, pronto. É curto e grosso, eu acho que é isto assim, não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Não, o que eu tenho a dizer é que eu já o disse há pouco e reforço, acho que neste momento não há condições sobre diversos aspectos, mas eu gostava também de frisar aqui alguns aspectos. Eu não me parece que uma atitude, como foi ontem do presidente do Braga, seja uma atitude normal. Não é, claro que não é. É uma atitude... Eu costumo olhar para o presidente do Braga e visualizo muitas vezes ali o Luís Filipe Vieira. Aliás, a atitude do presidente do Braga ontem fez lembrar a versão Fernando Santos, quando aqui há uns anos foi despedida à segunda jornada. Se calhar vai acontecer a mesma coisa este ano com o Roger Schmidt, mas fez-me lembrar isso. Mas há aqui um conjunto de ambiente a rodear o Benfica. Zé, desculpa lá, e tal e qual essa fizeste muito bem a falar no Manelza também foi a andar, não é nesse, no Fernando Santos. O Fernando Santos nem sequer devia ter começado a época. Nessa época nem devia ter começado. Como este ano nem devia ter começado a época. Pronto, está bem, mas começou. Sim. Agora, há aqui um conjunto de o Benfica, acima de tudo, mudando o treinador, o Benfica tem um plantel que eu acho que é um plantel muito bom, apesar de não ser o plantel mais valioso da Primeira Liga, tem um plantel muito bom este ano. Mas eu acho que há um ambiente à volta do clube, que criou-se um ambiente que é um ambiente de cortar a faca e é um ambiente onde pura e simplesmente se vêem tarjas, onde já se põem coisas como vendam as vossas mães. Isto é inadmissível, um discurso de um associado, seja ele apoiante, seja ele, neste caso não é apoiante, neste caso é contra o atual presidente do Benfica. Mas, portanto, eu acho que o ambiente no Benfica está de tal maneira deteriorado, está de tal maneira posto que o Benfica parece quase aquilo que aconteceu ao Futebol Clube do Porto no final da época passada. E, portanto, em relação, acho que há que acalmar o ambiente do Benfica, acho que o senhor presidente do Benfica vai ter o próximo ano eleições e daí se verá se ele ficará ou não, até lá terá que apresentar resultados, é o que se exige a um presidente. Em relação à equipa de ontem, eu como disse, eu
continuo a dizer que eu neste programa tenho sempre opiniões de um mero benfiquista que gosta de ver futebol. Eu não tenho curso nenhum de futebol, não sou especialista em futebol, gosto imenso de ver o futebol e gosto imenso de ver o Benfica ganhar, então adoro. Mas confesso que me fez impressão ontem, eu não percebo como é que o Benfica entra com... para mim, aqueles dois jogadores que jogaram no meio, já falei da defesa, apesar da defesa em relação àquilo que tu disseste há bocado, para mim, a atual linha de centrais devia de ser o Otamendi, acompanhado do Tomás Araújo, porque não há nenhum central, nem mesmo o Otamendi, que consiga construir o jogo como constrói o Tomás Araújo. Nenhum. E eu gosto do António Silva, mas não há nenhum central que neste momento Tomás no Benfica Araújo tem saída de jogo. Tem saída Tem. de jogo e construção Verdade. de jogo que mais nenhum central do Benfica tem. E, portanto, eu acho que o Tomás Araújo esteve bem, mas... Falta-lhe a muleta da experiência. Esteve bem. Falta-lhe E, a portanto, muleta. para mim, continuo a achar que os três centrais do Benfica é o Otamendi, o Tomás Araújo, o António Silva, o Morato. Foi pena não o terem vendido o ano passado. Do lado esquerdo, eu comecei por gostar da entrada e do posicionamento em campo do Best, mas depois confesso que acho que se foi abaixo e que a entrada do novo lateral esquerdo, Carreiras, que veio até dar um novo ânimo ao lado esquerdo do Benfica. Pareceu-me. Agora, no meio campo, eu não percebo como é que ele joga com o Florentino e o Barreiro, quer dizer, e o João Mário, não há ali estes três elementos, e depois pondo no meio o miúdo, o Prestiani, que tem muita força de vontade, mas que ainda tem que comer batatas com bacalhau, portanto falta-lhe comer, o Prestiani tem que comer ainda muitas batatas com bacalhau. No meio campo, sim, não na posição dele. Na Mas posição naquela dele é um posição ele não desequilibrador. tem ainda, mas ele naquela posição ainda é muito jovem e portanto não me parece jovem. que seja um miúdo ainda, porque tem lá pessoas que podem muito mais desequilibrar. Aliás, há aqui que fazer ressalva de que alguns jogadores chegaram mais tarde e, portanto, não sei se foi por esse motivo que não foram colocados na equipa. Estou-me a lembrar do Cockchu e estou-me a lembrar do Di Maria, que, por exemplo, quando entraram em campo, abanaram um pouco ali com aquilo que era o sistema de jogo. Agora, o Benfica não pode continuar a jogar sem ter pessoas nas aulas que desequilibrem. Não é João Mário que vai desequilibrar numa aula, por muito que o Arsenal seja um excelente jogador, mas não me parece que seja também ele sozinho a conseguir resolver as situações, e conforme já disse, e não me quero retornar a repetir, se as bolas não chegarem ao Pavlidis, dificilmente o homem vai fazer golos. Bruno, eu já vou contrapor depois e o que tu falaste em relação ao Prestiani, mas Bruno, a tua opinião sobre tudo isto, ou sobre algo mais que tu queiras falar? Não, quero falar, até porque isto vai para aí já com meia hora e eu falei 1 minuto. Portanto, Por isso é que isto estava a correr tão bem, José. Não estava a correr muito bem, porque acho que as intervenções têm sido longas e eu gostava de dizer-vos aqui algumas coisas. Eu acho que vocês estão muito a analisar, digamos, o 11 do Benfica e a maneira como o Benfica joga, e eu gosto de ver as coisas sob outro prisma e vou dizer aquilo que já digo há uns anos valentes, em que as pessoas tendem a não ouvir-me. Mas eu gostava de dizer isto, ainda que há aqui um assunto que o José Baranés disse sobre o ambiente do Benfica muito importante, que eu também quero ir aí. Mas começando primeiro, e aquilo que eu acho que ando a dizer há uns anos e que ninguém me ouve, que é o Benfica tem uma estrutura incrivelmente cara e incrivelmente pesada, de um clube megalómano, andamos a gastar dinheiro a torto e a direito, e isso faz com que depois nós tenhamos que andar a vender jogadores ao desbarato, como foi o caso da venda do João Neves. Eu acho que nós temos que começar logo por aí. Ou seja, o Benfica tem um problema, e isto eu dirijo-me diretamente ao Rui Costa. Uma pessoa, quando é presidente de um clube, tem que perceber de gestão, porque se não perceber de gestão, não pode ser presidente de um clube de futebol. O Benfica é uma grande empresa, é mesmo uma empresa, movimenta centenas de milhões de euros por ano,
E, portanto, não se pode compadecer com a estrutura de custos inacreditavelmente gorda que temos. E isso faz com que depois tenhamos que andar aqui aflitos a ter que vender um jogador como o João Neves completamente ao desbarato. Porque gostava de dizer que se o João Neves fizesse mais uma época no Benfica, não se ia desvalorizar, ia valorizar, ia jogar, ia ser mais velho, ia jogar ainda melhor. E para o ano, se calhar não era só o PSG, se calhar era o PSG, era o Manchester United, era o Manchester City, era o Barcelona, sabemos lá nós quem, e teríamos vendido um jogador muitíssimo mais caro do que o que nós vendemos este ano. Portanto, a venda do João Neves é a todos os títulos lamentável. Lamentável, primeiro, pela absoluta necessidade que o Benfica tem de vender. Uma necessidade quase asfixiante. E isso apenas vem, primeira causa é a estrutura do Benfica, que custar muitos mais milhões de euros do que seria necessário. Portanto, isto é fundações, é projetos olímpicos, é salários milionários, é private jets, é tudo à grande e à francesa. E depois o dinheiro dá para tudo. Portanto, basicamente é isto. E depois temos que andar a vender os jogadores. A venda do João Neves foi lamentável, foi muito mal feita, foi catastrófica, devo já dizer, e não venham dizer que o mercado está não sei o quê. Se o mercado está, não vendam, não vendam. Não vendam e depois comprem melhor. Comprem muito melhor, porque o ano passado nós compramos muito mal. E não sei este ano o que é que nós andamos a fazer. O ano passado compramos mesmo muito mal, sabemos, né? Compramos muito mal, gastamos fortunas em jogadores, enfim, que não se impuseram no Benfica, que não se valorizaram. Não houve um jogador no ano passado que nós tínhamos comprado, desde o Artur Cabral, ao Jurasek, enfim, a todos os jogadores basicamente que nós compramos, nenhum se valorizou. E este ano, enfim, o Pavlidis marcou uns golos na pré-época, entusiasmou muitas das pessoas, mas ontem não marcou nenhum e já não tinha marcado no jogo e também, não sei, não vi. Vamos ver o que é que acontece, espero que eles marquem muitos golos, mas não é por aí que eu queria dizer, é de facto a falência do modelo do Benfica em termos de económicos e em termos desportivos. O Benfica está muito pior, cada vez pior em termos económicos. Ando a dizer isto desde o início deste nosso podcast, já o dizia muito antes, mas enfim, estamos aqui a referir-nos ao podcast. Parece um chato com estas coisas, ando aqui a pregar no deserto, mas esta estrutura de custos não se compadece com o Benfica competitivo e leva-nos a fazer as neiras e a tomar decisões muito erradas de vendas à pressa, que é que aconteceu este ano. E isso é bastante grave. E também há a falência, digamos, desportiva, com um falhanço incrível o ano passado, que nós não estávamos dos nossos jogadores, e não sei se este ano teremos melhorado muito. Penso que há ali um senhor que se calhar tem poder a mais no Benfica e que se calhar não sabe bem, e se calhar devia ter-se mantido no jornalismo e se calhar não devia estar no Benfica. Depois, de facto, há um assunto que o José Brandes nos disse, que é o ambiente de cortar à faca que se vive no Benfica. E isso é absolutamente verdade. Eu estava no outro dia no Algarve, numa discoteca, e começaram lá a gritar Benfica no meio de uma música. E o ritmo, toda a gente sabe ver lá os seguranças, não se pode gritar pelos nomes dos clubes porque depois dá confusão nas discotecas. E eu fui lá falar com os miúdos a rir porque eles tinham chamado Benfica. E ele olhou-me, um dos miúdos, que tinha 20 e tal anos, nem 30 anos tinha, olhou-me com cara de mal: pá, tu és o Bruno Costa Carvalho, como se eu fosse um diabo, amigo do Rui Costa e estas coisas assim. E tinha feito alguma coisa de bem, que ao menos tinha lutado contra o Vieira. Bem, eu lutei contra o Vieira aqui convosco em 2009, nas eleições de 2009. O miúdo tinha pai 10 anos quando isso aconteceu, ou se calhar nem tinha, portanto, eles nem imaginam a dificuldade que aquilo era e as razões que o levaram a que isso fosse feito. Depois estive a conversar com ele e evidentemente, fazia parte dos servidores e a certa altura já estávamos a falar de benfiquista para benfiquista, já com um abraço e tal, porque nós somos todos do mesmo clube e de facto gostamos todos do mesmo clube, mas aquela impressão inicial
vocês não têm noção do que é enfrentar alguém que olha como se eu fosse um autêntico, pá, um inimigo e um palerma que, enfim, que andava para aqui sem saber o que é que anda aqui a fazer na vida. Desculpa, sabes o que é isso me faz lembrar, Bruno? O Diz, Zé diz. não sabe deste episódio. Mas lembrei-me agora de repente e faz-me lembrar, e tem a ver também com isso de lutar contra o Vieira. Lembras-te de uma das vezes que nós nos encontramos em Luanda e que eu te levei àquele programa da LAC, o Bom Dia, Bom Dia. Lembro muito bem. E nesse mesmo dia nós depois fomos jantar ao Gegé. Fomos E quando entramos no peixinho. Gegé, que faleceu agora há 2 anos, Ah, mais não, coisa pois, assim, mas pois. continua aberto, é a esposa que lá está. E quando nós entramos no Gegé, estava uma mesa logo ali à direita. O Gegé é um restaurante, De uma peixe. Sim. churrasqueira de peixe, em Luanda, no Maculuso. Estava lá uma mesa e um dos angolanos olhou para ti e disse: Você está contra o presidente Vieira, está contra o nosso presidente. Também lembras-te deste Lembro muito episódio? bem. Lembro muito bem. Faz-me lembrar isto, só que ao contrário agora. É agora ao contrário. Só que ao Antes contrário. antes era difícil ser-se da oposição e agora é difícil apoiar o presidente. É, Enfim, mas é absolutamente lembrei-me desse contraditório. episódio. Não, e bem, e toda a pertinência destas tuas chega e quase a situação se inverteu. E pegando nas palavras sábias do José Brandas Neves, de facto, o ambiente do Benfica é mesmo muito mau de repente começamos todos a pedir a cabeça do treinador à jornada 1. Não sei se isso faz sentido ou não faz sentido. Eu volto a dizer que acho que vi o Benfica amorfo, mas de repente está tudo posto em causa porque vimos de um campeonato em que ficamos em segundo lugar, em que perdemos o campeonato, que não ganhamos nenhum troféu, e vimos num ambiente de umas Assembleias Gerais muito difíceis para o próprio Presidente, vimos num ambiente dentro do Benfica de altíssima contestação. E eu acho que tudo isto, estamos a criar um caldo que tudo isto tem tudo para correr mal. A única maneira disto correr bem é sobre vitórias, é sobre vitórias que se acalmam os ânimos e que se constrói um espírito. Mas assim é muito difícil. Acho que o Roger Smith não está a ajudar nada. Acho que o Benfica disseram, não sei se foste, acho que foi o José Brandas Neves ou tu, José Carlos, já não sei, que disse que joga muito pelo centro, não joga pelas alas. E muito pior, eu não sou treinador de futebol, não me apetece estar aqui a dizer isto. A mim que me chateia como espectador é falta de atitude, falta de jogadores desequilibradores, a saída do plantel dos jogadores, digamos, com mais criativos, como havia um mau ambiente com o Rafa, era evidente. O Neres, parece que também não gostam dele, é um jogador absolutamente desequilibrador. E no meio campo, o João Neves era muito mais desequilibrador que este Leandro Barreiro, que é mais ou menos uma fotocópia do Florentino. Jogam os dois mais ou menos a mesma coisa, de mais ou menos do mesmo género. E, portanto, de facto, o João Neves acrescentava muito mais e foi muito mal vendido, foi vendido à pressa e foi vendido, pior de tudo, que eu não sentia nisso há muito tempo, por forte necessidade. E isto não é maneira de gerir um clube. Eu gostava de dizer que com aqui o meu amigo José Brandas Neves e contigo também a participar, José Carlos Soares, e de uma forma importante, apresentei um projeto ao Benfica em 2020, no ano em que as eleições foram muito disputadas, em que entrou Noronha Lopes, etc., que tinha um programa absolutamente banal, diga-se de passagem. Apresentei um projeto incrivelmente bem estruturado para que o Benfica pudesse construir uma equipa verdadeiramente desafiadora na Europa. E isso assenta os pormenores pouco interessam aos benfiquistas, mas isto assenta em eliminar completamente o desperdício, eliminar as compras mal feitas, mas sobretudo o desperdício do dia a dia, estas mordomias que existem dos milhões abundantes que andam pela luz. E depois vemos o agravamento das contas, o agravamento do déficit, a não haver dinheiro, afinal, para todos aqueles vícios, e vemos um jogador, o Benfica nunca venderia em estado normal
o João Neves por 60 milhões, nunca, em caso algum. E, portanto, isto aconteceu porque o Benfica precisava de dinheiro. E nós estamos no muito mau caminho. E este muito mau caminho é muito mais importante do que verdadeiramente se passa nas 4 linhas. E eu acho que o Benfica está num caminho de lapidação económica ou financeira e de lapidação desportiva que tem que ser, e volto a dizer, e já disse isto também, na nossa época passada, digamos assim, que é o Benfica, dos 3 grandes, é o clube que tem piores quadros a dirigir o nosso assado. Nós somos, acreditem no que eu estou a dizer, o valor humano que nós neste momento temos a dirigir o Benfica é de muitíssimo fraca qualidade comparado. O Sporting vem de uma recuperação económica financeira brutal, com ou sem ajudas, mas vem com uma recuperação brutal. Vem numa recuperação desportiva acentuadíssima. O Porto tem esta capacidade de se regenerar e veio o André Vilas-Boas, que de estar a perder 3-0, que teve esta sorte de ganhar a Supertaça por 4-3, e quando digo sorte, enfim, não sei se foi sorte, mas percebem o que eu quero dizer, mas o que ele não teve sorte foi de se rodear de uma equipa de gente muito prestigiada e de muita qualidade que o vão ajudar económica ou financeiramente, porque sem esta componente, acreditem que não há clube que resista a nada, de pôr o Porto em pé. Eles estão nesse caminho. Eu não sei se eles vão ter sucesso esportivo ou não, não é isso que estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, em termos humanos e de equipa, é clarissimamente superior ao Benfica. Gosto ou não se goste, e eu sou um dos que não gostava. Domingos Soares Oliveira sabia o que fazia. Okay? Podia não fazer os métodos que eu gosto. Acho que os métodos que aconteciam ali e tudo que aconteceu no Benfica com o Miguel Moreira e com o Domingos Soares Oliveira, enfim, mas sabiam o que faziam e eram gente competente. E quem é que substituiu foi um senhor que já se foi embora, que eu já nem sequer me lembro o nome, e portanto, e agora o Benfica está muito mal entregue. E isto vai ter repercussões, e eu acho que o Rui Costa está permeável, primeiro, a uns diálogos esquisitos com servir o Benfica, com estas coisas que quer agradar a toda a gente, e um presidente não tem que agradar a toda a gente, e depois não está rodeado da equipa que ele precisa. E, em termos esportivos, acho estranhíssimo, porque ele foi um jogador de topo, que teve em grandes clubes e que sabe perfeitamente, mais de futebol a dormir que nós os 3 estudássemos a vida inteira, mas isso não se reflete depois na gestão dele. E eu sempre achei, e continuo a achar, que os jogadores de futebol não estão capacitados para dirigir clubes de futebol. O único clube que faz isso é o Bayern de Munique, mas com uma gestão muito colegial. O resto, o melhor presidente do mundo é de longe Florentino Pérez, que nunca deu um pontapé na bola. Portanto, eu acho que nós estamos a confundir tudo no Benfica e vamos num caminho, e o principal sintoma é a venda e a forma como foi vendido o João Neves. Acreditem que me tinha impressão, eu estive calado, eu não escrevi uma linha, eu não estou cansado do Benfica, tenho que dizer que não é cansado do Benfica, estou cansado deste ambiente hostil que existe no Benfica, desta luta. Parecemos inimigos dentro do clube. Eu não alinho por isso. Eu quero que o Rui Costa, ao contrário dos movimentos extremados, eu quero que o Rui Costa tenha o maior sucesso no Benfica. Eu adorava que o Benfica fosse, até porque não tenho nenhuma vontade de entrar em qualquer disputa, o que não quer dizer que não o faça se achar que eu tenho que fazer, também digo isto já claro, mas não tenho vontade nenhuma. Mas devo dizer que o nosso caminho é completamente errado. Eu volto a dizer, e estou a ser chato, mas é a última frase e passo já a bola a ti, já Carlos Soares. Não, velho, tu queixaste só tinhas Está a falado um recuperar o minuto. tempo perdido Já de estás a maneira. falar há 18. É só para teres essa noção. Estou a recuperar. Mas Não, mas com aspectos que eu depois gostava de. O Quando Zé, chegar agora, a em vez sua do Zé vez, falar, aguente-se. o Zé Carlos Soares, eu não preciso que me
uma subinha para beber água, está bem? Aguente-se, Eu aguente-se. estou a recuperar, mas acho que é Não, importante. não, é importante, até Eu porque estou a há dizer, Não, algumas coisas, mas até coisas porque que eu contrariamente a outras ocasiões, estou a gostar do que tu estás a dizer. não, eu também gostei do que vocês disseram, não Atenção. me interpretem mal, vocês centraram-se Estamos muito as muito 4 linhas. amaricados esta época. Porque Não é isso. foi pedido para dizer uma análise sobre isso. Já iremos agora falar sobre os outros assuntos. O Zé Carlos faz isso para eu falar daquilo que eu entendesse e o que eu entendo e o que eu Fez muito quero bem. refletir. Que eu acho que o que está. O Zé Carlos Soares é sempre muito querido consigo. Não, o que está montante. Ou seja, o alto déficit de gestão que estamos, e volto a dizer, a dilapidar económica ou financeiramente e desportivamente o Benfica, é isso que está na base depois de todos os problemas. Sim, mas é por causa disso que isto funciona, porque é assim, o Bruno gosta de se focar mais na gestão. Eu é mais a parte desportiva, da bola, não sei o quê. E o Zé Barão das Neves é a RTP Memória. Portanto, nós estamos perfeitamente enquadrados os três. O José Brandas Neves não gostou. Não, pronto, é o canal História. É uma coisa mais Não, importante. ele tem tido. O José Brandas Neves tem tido. Fala de tudo com muito. É verdade. E Temos que elogiar o velhote, que aí nesse aspecto tens razão, Bruno. Ele consegue jogar nos dois campos. Cá calharás. Ele consegue jogar na parte da gestão e também fala do futebol. Portanto, aí nesse aspecto eu estou a elogiar o Zé Barão Então das o meu amigo vai Neves. deixar de ouvir o que é que o Zé vai dizer. Só vou buscar uma Coca-Cola. Então vamos fazer um interlúdio. Ouço. Vamos aquela coisa do interlúdio. Isto é um open space. Eu tenho aqui um frigorífico em Nova Iorque, aqui. Não há problema. Ele está perto da Quinta Avenida, portanto deve estar ali na Avenida da Boa Vista, que é mesmo ao lado da Quinta Avenida. Bem, eu começo por aquilo que tu disseste, ó Zé. Eu acho que tu caíste ali num. Como é que eu hei de explicar? Num erro que é comum, atenção. Porque tu, por um lado, atenção, é um erro que o próprio Roger Schmidt cai. Portanto, é comum. Quando estavas a referir-te ao Prestiani, reparem que quem aqui começou a falar no Prestiani, na época, logo quando ele foi comprado, antes até de chegar, e eu sempre disse, atenção que o miúdo é grande jogador. Só que... O Rolaiser também. São jogadores diferentes. Mas também sim, dos dois, exatamente, sim. O Roger, por isso é que eu digo que o Roger Schmidt não é treinador para o Benfica. E não é treinador para o Benfica, porquê? Porque ele não tem a noção da verdade. Primeiro, ele não tem noção de pôr a equipa do Benfica a jogar. Portanto, o Benfica não tem fio de jogo, parece que o Benfica não treina. Portanto, esse é o primeiro problema. Parece que não há trabalho de casa. Parece que os jogadores não... Eu sinceramente não percebo o que é que se passa nos treinos do Benfica, porque infelizmente, noutros tempos, eu chegava à sexta-feira e portanto, quando entrava em direto nas emissões da rádio comercial, quando comecei, era repórter, eu à sexta-feira dava o 11 que o Benfica ia jogar no fim de semana. Porque nós podíamos acompanhar os treinos, nós víamos o que é que os jogadores rendiam. Hoje em dia, o treino, falam que a maçonaria é uma coisa secreta. Bom, há duas coisas que eu considero mais secretas do que a maçonaria, que é o Conselho de Ministros e os treinos das equipas de futebol. Portanto, aí é que ninguém sabe o que é que lá se passa. E é incrível porque... o Benfica não tem trabalho de casa feito, não há um fio de jogo. E há um constante conflito de capacidade de análise que o Roger Schmidt tem em relação à capacidade dos seus jogadores. O Prestiani, provavelmente, como tu disseste, Zé, ainda tem que comer muito pão. E eu disse-te, atenção, mas ele tem que jogar na posição dele. E tu dizes mesmo assim, e depois a seguir dizes logo,
O problema é que o Benfica não joga, não tem alas, não joga pelas alas. Pois essa é a questão, é que o Prestiani é um ala. O Prestiani é um ala e no início da pré-temporada, as grandes exibições, porque as fez, foi quando ele jogou, e por isso eu disse há pouco, que no início da pré-temporada até fiquei animado com o que estava a ver, que era a ver o Benfica a jogar pelas alas e a ver o Benfica a pressionar. Só que quando começa o primeiro jogo do campeonato, a partir do momento em que o Roger Schmidt entende que tem que voltar a meter o João Mário a titular nos jogos todos, a partir daí, portanto, ele para meter o João Mário a titular e tirou o Marcos Leonardo, ou seja, o que é que acontece? Ele não põe o Prestiani a jogar como ala, porque o Benfica, em bom rigor, tem 3 alas. O Benfica tem 3 alas que desequilibram: Prestiani, Di Maria e Neres. Mas não gostam do Neres e depois vem dizer o treinador do Benfica, logo veio matar com o Neres, a dizer o Neres quer sair e eu só quero jogadores que estejam comprometidos. O Neres quer sair como qualquer jogador do Benfica quererá sair, com um treinador que põe os jogadores. É a mesma coisa de um jogador de xadrez que não sabe como é que as pedras se movem, que não sabe que o cavalo joga 2 casas para a frente e depois uma ou para a esquerda ou para a direita, ou 2 casas para trás ou para a esquerda ou para a direita, que o bispo só joga na oblíqua, que a torre só joga na vertical ou na horizontal. Portanto, não sabe. Ele tem as peças, mas depois não as sabe jogar como deve de ser. E Roger Schmidt não sabe jogar as peças. Roger Schmidt tem o Prestiani, que é um ala, e em vez de pôr o Prestiani a jogar na ala, quem ele põe nas alas ou é o João Mário ou é o Ausners, que são jogadores, como nós sabemos, velocíssimos. São supersónicos, são jogadores que quando não têm a bola correm atrás dos adversários. Bom, o Ausners ainda vai correndo, agora o João Mário não corre. O João Mário joga de cadeirinha e o Benfica nesta altura não precisa de quem jogue de cadeirinha. Portanto, e depois é lamentável querer-se vender o Neres quando o Neres é um jogador que a jogar na ala, o Neres a jogar na ala direita, Prestiani na ala esquerda, o Benfica ganhava uma dimensão, como ganhou em alguns jogos da pré-temporada, até uma dimensão na procura de recuperação de bola imediatamente quando a perde, que não teve em Famalicão. Depois, outra prova, como alguém aí disse, que acho que foi o Bruno, que o Florentino e o Leandro Barreiros são a mesma coisa. Essa é outra que eu não entendo. Eles, de facto, aliás, o Leandro Barreiro, numa equipa com um treinador, o Leandro Barreiros e o Florentino, poucas vezes, ou nem sempre, por exemplo, com o Benfica, com um treinador, não tinham jogado Leandro Barreiros e Florentino de início juntos num jogo com o Famalicão. Com todo o respeito que o Famalicão merece. O Florentino e o Leandro jogariam juntos se o Benfica jogasse na Champions com o Real Madrid. Nem em Portugal, o Benfica com nenhum adversário jogaria eventualmente a ganhar no Dragão ou em Alvalade 10, 15 minutos do fim, meter para compensar o meio campo. Porque de resto, em Portugal, o Benfica tem a obrigação, ou joga com o Florentino, e por isso é que veio o Leandro Barreiros, porque eu sempre ouvi dizer que o Benfica lhe faltava outro número 6. O problema é que o Florentino e o Leandro, se bem que o Leandro tenha mais capacidade de saída, e ele no Mainz até jogava mais adiantado, não era o número 6, não era o trinco, jogava mais na ligação, coisa que não faz no Benfica. Inclusive ele às vezes até é o jogador mais recuado, e é o Florentino que sai com a bola, que é precisamente a pecha que toda a gente sabe que o Florentino tem, que é na distribuição do jogo a mais do que seja 10 metros de distância. Erro e incapacidade do treinador. Portanto,
tenho para mim que o Benfica tem alas. Só que ele faz um esquema em que vem tudo para dentro. E depois o trabalho nas alas fica guardado para o Best e para o Bá. E o Best, sendo um jogador com experiência, tem mais experiência do que o Carreras é mais explosivo, é verdade. Mas ontem o Carreras também, quando entrou, teve ali 2 ou 3 piques, e a partir daí, quando lhe metiam a bola e ia 1 metro a bola mais à frente, ele já não a conseguia acompanhar. É natural, estamos no início da época. Mas o Famalicão, notou-se perfeitamente que o Famalicão trazia a lição estudada. O Famalicão sabia os pontos fortes e os pontos fracos do Benfica. O Famalicão fez o trabalho de casa, fez o seu jogo. E o Benfica, a ideia com que eu fiquei foi que os jogadores foram defrontar o Famalicão sem ter um plano de jogo. Depois, não consigo conceber esta fixação de ter que jogar com o João Mário. Outra, não consigo conceber os melhores momentos ofensivos que o Benfica teve na pré-temporada foi quando jogou Marcos Leonardo com o Pavlídios. Porque um avançado, ou seja o que for, só consegue marcar golos se a bola lá chegar. E a bola não chegou porque o Benfica deve pensar que é o Barcelona e que joga no tiki-taka, como o Barcelona jogava, e que entram ali pelo meio em toques de calcanhar e coisa e não sei o quê. Não é assim. Porque o Benfica não é o Barcelona. Aliás, nenhuma outra equipa no mundo era o Barcelona. Ponto. Portanto, aqui há essa situação, é a incapacidade do treinador em conseguir colocar as pedras no seu sítio e fazer o trabalho de casa, que não faz. Depois o Bruno falou aqui da gestão da venda do João Neves. O Benfica, nós ficámos logo avisados que tinha que vender um jogador. Eu sei, e por isso eu brincava, a brincar, na época passada do nosso Carrega Benfica, em que eu falava que o António Silva é que podia ser vendido e não sei o quê. A primeira opção para venda de jogadores, dos jovens jogadores no Benfica, seria o António Silva. E tu te lembras, desculpa interromper, durante o ano passado disse aqui múltiplas vezes que o jogador que ia ser vendido era o João Neves. Disse isso. Sim, mas eu dizia-te, eu sabia. Sim, mas lá nós sabíamos que era o jogador mais valioso. Não tem a ver com você, tem a ver com necessidade. Não, tem a ver com outra coisa. Não havia outra forma. O Benfica vendeu o João Neves porque não chegou uma única proposta para o António Silva. Mas está bem, mas não chegou uma única. E atenção, não chegou. Não porque as coisas, porque isso dos jogos correm mal. Toda a gente. Correm mal a toda a gente e todos os jogadores têm jogos que as coisas não correm bem. Porque não pensem, queimaram o miúdo com aquilo que aconteceu na seleção e não sei o quê. Não. Eu fiquei admirado do António Silva ter sido convocado para a seleção. Porque ele não fez durante a época. O António Silva só foi chamado à seleção porque era jogador do Benfica. Porque se o António Silva, com a época que fez o ano passado, nomeadamente ali do meio para a frente, se o António Silva fosse jogador de outro qualquer clube em Portugal, que não o Benfica, não tinha sido chamado à seleção. E o que é certo é que, se não chamasse o António Silva, o Benfica só levou mais um, que foi a seleção portuguesa, que foi o João Neves, que também não fez grande coisa. Mas pronto, fez um bocadinho melhor. Portanto, a questão foi esta, é que foi o João Neves, porque não houve uma única proposta que chegasse à luz, se bem que o empresário bem tivesse tentado, mas ninguém se chegou à frente com o António Silva, porque pronto, é como é, e as coisas são. Aquilo que eu acho é que aquilo que tem faltado e que falta dentro de campo ao Benfica é, como dizem os nossos amigos espanhóis, de que tu, Ibarista, Bruno Costa Carvalho, tanto gostas. Faltam cojones negros. Falta isso, falta ali, e isso vem de fora, não é só de dentro, isso vem de fora, e ainda por cima uma equipa
que não tem Otamendi. Eu sei que agora a grande moda é que o Otamendi foi para os Jogos Olímpicos, não joga mais, isso é que era bom, não joga mais. Se fosse ao contrário, se fosse um jogador português do Benfica, ou de outro clube qualquer, e que a seleção portuguesa estivesse no campeonato dos Jogos Olímpicos, e que fosse um jogador que tivesse jogado no Benfica e que agora estava a jogar num país qualquer, em que ele dissesse que primeiro estava a seleção portuguesa e que queria estar nos Jogos Olímpicos, nós batíamos palmas. E temos que entender, com a idade do Otamendi, era um desejo que ele tinha. Infelizmente não correu bem para a Argentina porque não foram campeões olímpicos, mas já andava aí também uma data de populaça, como diria o professor José Hermano Saraiva, já andava aí uma data de populaça a dizer que o Otamendi não joga mais no Benfica. Se o Otamendi não joga mais no Benfica, com os centrais que nós temos, sem o Otamendi, nem à Liga Europa nós vamos. Porque quem me dera, e é o único jogador do Benfica que los tiene negros, e que consegue fazer com que aqueles quase imberbes sacos dos outros jogadores consigam ganhar alguma volumetria e uma coloração mais negra, com o exemplo que o Otamendi dá. Porque de resto é o João Mário que dá garra. É o Auschner vai dando alguma coisa, mas de resto qual é ali a garra? Ninguém. Depois, falaste muito bem, Bruno, na questão da gestão. Eu não sei se vocês acompanharam o jogo pela televisão. O exemplo daquilo que é hoje em dia o Benfica estava ontem na tribuna presidencial do Estádio Municipal de Famalicão, em que era um cheiro-a-mofo por trás do presidente Rui Costa que doía. E se eu tenho consideração, estima e muita amizade por um deles, pelo outro não tenho consideração nem estima, a não ser a consideração que qualquer não, porque há seres humanos que nem sequer consideração me merecem, mas pronto. Mas ontem atrás do presidente do Benfica, quem estavam era Fernando Seara e Jaime Antunes. Ou seja, aparentemente o Estado-Maior do Benfica é o presidente Rui Costa e depois é Jaime Antunes, que é alguém que sempre foi da oposição e que deixava de ser da oposição quando lhe arranjaram um lugarzinho, no que quer que fosse. O que é que acrescenta, com todo o respeito, o que é que Jaime Antunes representa na gestão e na organização de um clube de futebol moderno, de um Benfica moderno do século XXI que se quer ganhador lá fora e cá dentro? Diga-me o que é que o Jaime Antunes representa para ser ele que está ali. É este o exemplo de gestão, e aí, Bruno, tens toda a razão, porque é lamentável. Tudo bem que eles, se calhar, o Fernando Seara, que lá está, tenho consideração e amizade, gosto muito dele, mas pronto, mas também eu não estou a ver o Fernando Seara a ser um exímio gestor de um clube de futebol, não estou. Apesar de ter estima e apreço pessoal por ele e bastante. Agora, o Jaime Antunes. E quando tu dizes que o Porto é o clube em Portugal que tem a mais competente equipa de gestão dos clubes portugueses, que o Sporting se modernizou também e tem uma equipa de gestão competente. No Benfica é zero. E é tão triste quando eu tenho que te ouvir falar no nome daquele personagem e para dizer que pelo menos ele sabia o que é que estava a fazer, quando todos nós sabemos que uma coisa é a capacidade profissional, outra coisa é a índole pessoal e a honestidade intelectual e não só. Porque é assim, no tempo dele também vendeu. Ele era daqueles que chegava à meia da época e dizia: o Benfica não vai vender mais ninguém, está só sólido. E no final da época vendiam 2 e 3. Portanto, e quando se ouve dizer que uma coisa negra e tenebrosa como esse personagem, que ainda hoje os restos do tentáculo que ele deixou montado na estrutura do Benfica, mina a estrutura do Benfica,
quando se eu dizer que, apesar de tudo, ele era o melhor gestor, isto deixa-me aterrorizado. Mas é verdade. Deixa-me aterrorizado. Quando eu vejo a campanha da turma da Salsicha, ou da Santos de Coratos e da Mini, eu não quero nem saber. Mas é aquela gente também que vai servir para gerir Não é, o Benfica. mas têm jeito para fazer a posição. É pá, tem jeito. Pois é, mas o problema é esse. E depois fica tudo muito ofendido. Porque Tem assim, eu jeito vou-te para fazer dizer, oposição. eu não Tem sei jeito. este fim de semana. Se eu for ao Estádio da Luz, se não, em vez de um lenço branco, levo um lençol. E assim que anunciarem o nome do Roger Schmidt, eu só não lhe chamei pai. Epá, e eu não assumi os jogadores do Benfica. Epá, mas se o jogador do Benfica também tiver que levar um aperta-olhos, também leva. Porque eles não venham com a história da pressão. Eu disse isso ontem durante o relato. Isto é a pressão. Jogar em Famalicão é pressão. Então, se jogar em Famalicão é pressão, nem é melhor desistirmos já disto e nem vamos à Liga dos Campeões. Se jogar em Famalicão é pressão. Se tivermos que ir jogar ao Real Madrid, ou ao Manchester, ou ao Barcelona, ou o que quer que seja, eles vão com uma fralda metida, porque aquilo é uma diarreia desde que chegam ao estádio até que saem. Pressão. Têm aqueles que ganham 800 euros por mês para meter comida em casa. Esses é que têm que ter pressão. Agora um bando de mimados que ganha de centenas de milhares por mês, pressão em quê? É o trabalho deles. Eu não estou a ver um médico ir fazer uma cirurgia e estar pressionado. Ai, meu... A pressão serve para tudo. Eles têm que ser, e temos que estar cientes de algo. Roger Schmidt tem que ser assobiado, sim, porque é a única forma que os sócios têm que ser assobiados se houver motivos para isso. Atenção. E até agora não vi melhoras nenhumas. Melhoras nenhumas. O Benfica começa o campeonato como fez a época passada. Mas pronto. De resto, isto faz-me lembrar, para concluir, aquela série que eu sei que vocês se lembram. Porque isto de quem manda no Benfica e da gestão do Benfica. E isto vem entroncar no polvo que ficou na estrutura do Benfica, nos corredores, nos gabinetes, porque isto venha quem vier, venha o presidente que vier, e por isso o ano passado se dizia que o problema não era só substituir o treinador, porque se substituísse o treinador e ficasse tudo o resto como estava, viesse o treinador que viesse, os problemas eram os mesmos. Aquilo que tem que acontecer é uma varridela de cima a baixo daqueles corredores e naqueles gabinetes. E isto faz-me lembrar aquela célebre série do Yes Prime Minister, que vocês por certo se lembram, o Sim Senhor Ministro, em que havia um ministro, coitadinho, que pronto. E quem mandava era o chefe de gabinete. O ministro pensava que ele é que era o ministro, e no Benfica é a mesma coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Rui Costa, mas aí o problema é dele, ele é que se rodeou, ele é que quis jogar aquele jogo, e ele é que quis pagar o preço para ser presidente, teve que levar com aquela camarilha toda que lá anda. Tem que haver uma varridela. Tem que haver, desculpem a expressão que eu vou usar, que até fico arrepiado só de a usar, eu, um fascista convicto como eu sou. Mas o Benfica tem que ter um 25 de Abril. Mas nem é um 25 de Abril. O 25 de Abril só mudaram as moscas. Porque depois, como se veio aprovar ao fim de uma quantidade... Agora vamos entrar na discussão se é o 25 de Abril ou 25 de Abril. Não. Tem que haver uma verdadeira revolução. Porque o 25 de Abril foi o que foi, mas tem que haver uma verdadeira revolução no Benfica, em que a gente não os pode deixar lá, têm que sair. Se calhar 70% daquela gentalha que ocupa alguns lugares naquelas estruturas todas que foram lá metidos por encosto e outros que foram lá metidos para servir uma agenda própria de quem estava no Benfica, e toda a gente sabe que isso é verdade, têm que ser afastados de lá, porque na pirâmide
o de lá de cima até pode saber muito, mas o de lá de cima, até chegar cá abaixo, aquilo tem tantas pedras no caminho que quando chega cá abaixo, com aquelas pedras no caminho, constrói uma catedral. Um castelo. José Barão das Neves, meu querido. Fernando Pessoa. Quanto tempo é que falaste? Jesus. Falei menos que o Bruno. Não. Foi? Foi. Pronto. Eu vou tentar, apesar de haver aqui uma série de coisas que não posso deixar passar sem fazer notar que não estou de acordo, mas gostava de começar por um ponto que ninguém tocou, mas que nos últimos tempos eu tenho vindo aqui a falar. Foi o ponto G. Que é a invenção de notícias com que ultimamente se depara na comunicação social. Eu julgo que nós não temos Com a jornalistas. invenção? A invenção. Eu fiquei na dúvida se era isenção ou invenção. Não, Desculpa, eu sou espinha de massa, eu vou tornar a repetir. Mas agora não é brincadeira. E também não é brincadeira da minha parte. Sim. É invenção. Invenção, ok. Que foi o caso mais caricato. Aliás, hoje tem sido, quando nós temos neste momento 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais que fazem programas diários sobre desporto de 4 e de 5 horas, têm que inventar. E começam a inventar. Isto tira a credibilidade toda a qualquer jornalista quando um grande órgão põe em manchete que o Trincão ia ser operado e já não jogava o jogo que jogou agora no último jogo. Isto passou-se a semana passada. Como deves imaginar, eu sinceramente não sabia disso. Estou um pouco ligado se o Trincão joga ou não. Mas está bem. Mas eu percebo. Está a passar. Não há jornalistas como antigamente. Não há jornalistas como antigamente. Não, agora há moços de uns recados. azeiteiros. Há um caso de uns azeiteiros que têm a mania, que percebem muito e que fartam-se de falar, mas é mais os erros que cometem do que outras coisas qualquer. Mas, pura e simplesmente, não há jornalistas como... Mas agora... Passando à questão da gestão, que o Bruno trouxe muito bem para aqui, porque eu não vou falar mais sobre o jogo de Famalicão, já chega. A gestão desportiva e a gestão económica. Vou começar pela gestão económica. A gestão económica é realmente grave, porque o Benfica está numa situação que, segundo parece, toda a gente aqui tem fontes, eu fui a Boliqueime, e, portanto, bebi lá água na fonte de Boliqueime e, portanto, essa água disse-me que o Benfica poderá ter o pior resultado dos últimos anos em termos económicos da SAD, quando apresentar agora contas. E, portanto, esta venda que o Bruno não concorda, o Bruno vai-me perdoar, mas eu vou dar-lhe a minha opinião daqui a 18 dias, quando fechar o mercado. Quando fechar o mercado, eu depois digo-lhe se acho que foi bem vendido ou mal vendido. Quando fechar o mercado daqui a 18 dias, infelizmente só fecha daqui a 18 dias, que é algo que eu não entendo. Eu não entendo como é que se começa um campeonato e ainda se pode comprar ou vender jogadores. Quer dizer, é algo que não devia de acontecer, mas acontece e estamos onde estamos. Mas a questão desportiva, já foquei a questão económica e, portanto, é a minha opinião e já lhe dei aquilo que eu acho, é que acho que não estamos no bom caminho. A questão desportiva, eu penso que o Bruno se referia só à questão futebolística, não no clube em si, não é? Portanto, sim, estava a falar de futebol. Do futebol. E sobre o futebol, eu acho que o Benfica não tem estado tão mal como isso. É a minha opinião. O Benfica contratou em janeiro Marcos Leonardo, contratou Rolaiser, Álvaro Carreras e Pistiani, e parece-me que foram boas contratações. Na minha modesta opinião, acho que foram boas contratações. Depois tivemos, nos últimos tempos, a contratação, que eu acho que foi o que toda a gente fala, mas não fala noutras boas contratações, que foi a contratação, por exemplo, do Jurasek. Essa sim, que acho que foi um flop, está comprovado que foi um flop. O Artur Cabral, que eu não conhecia, mas que o Zé dizia aqui que era um excelente jogador. E continua a dizer que é um boletim excelente avançado. Mas vinha o ano passado, segundo parece, com muito peso. E eu aguardei que este ano, quando o visse jogar, que ele tivesse um bocadinho mais magrinho. Mas, pelos vistos, o homem não perdeu peso, continua exatamente na mesma. Nós temos um avançado, atualmente, que corre mais em 10 minutos que o Artur Cabral corre durante o jogo todo. Ele é bom jogador, tecnicamente, entra, marca golos, mas não me parece que seja também jogador para o Benfica. Artur Cabral
Jurasek, são os 2 casos que eu acho que, pura e simplesmente, podemos falar em termos... E agora vamos ao Neves, porque o caso do João Neves, se me permitir, eu falo daqui a 18 dias. Quando eu vi num jornal que Neres tem tudo acordado com o Nápoles, ainda o Nápoles não tinha feito uma proposta ao Benfica, eu parece-me, no mínimo, isto um pouco desajustado, para não utilizar outra palavra. O Neres acorda com o Nápoles algo para ser remunerado mensalmente enquanto jogador do Nápoles. Ainda o Nápoles não tinha apresentado uma proposta ao Benfica. E, portanto, estas notícias saem quando os jogadores mandam colocar estas notícias. Eu parece-me que, pura e simplesmente, acho que não foi muito bom, nem foi muito cordial da parte do jogador que isto aconteceu. Mas já agora gostava de fazer aqui um paralelismo, porque fala-se muito do Benfica. O Benfica é motivo para tudo. Nós há pouco falávamos aqui do Servir Benfica, e eu no outro dia disseram-me uma coisa interessante, que é a pessoa que está do Servir Benfica, por exemplo, agora na questão dos estatutos, chegou em Assembleias Gerais a propor, ou a tentar propor, propostas de grande honradez ao Sr. Luís Filipe Vieira. Portanto, o tal senhor que agora está... Mas o que é isso? Mas quem é que está a servir o Benfica? Mas isto só para dizer o seguinte, no Benfica... Não, Zé, é sério, o que é? Já lá vamos. O que é um grupo que, identificado, e que há bocado, quando o Bruno falou, tu não perguntaste o que era. Não, mas eu não tomei atenção. Podias ter perguntado ao Bruno. Bruno, o que é? Eu não estava a tomar atenção. Deixa-me lá acabar e depois já perguntas ao Bruno, se faz favor. Mas eu gostava de fazer aqui um paralelismo também, em termos de gestão desportiva, porque há coisas que vão ao encontro daquilo que nós temos vindo a falar aqui nos últimos tempos, que é a gestão da comunicação social do nosso clube. O nosso clube não consegue, tem uma pessoa muito válida lá, mas essa pessoa não tem feito um trabalho que eu possa dizer que é um trabalho meritório. Mas quem é a pessoa válida? Quem é que é o responsável pela comunicação social neste momento no Benfica? Aquele senhor que foi da TVI. O Pedro Pinto. Pedro Pinto, pronto. Não é o responsável pela comunicação social. É o responsável pela comunicação do Benfica, que não tem a ver... Pronto, então eu vou... Comunicação é uma coisa. Comunicação do Benfica. O Benfica tem que saber comunicar, ou pelo menos tem que saber... Tem que haver forma que o Benfica, pura e simplesmente... Alguém ouviu falar em desastres, por exemplo, o Sporting foi campeão nacional. O Sporting teve jogadores como Vinagre, não gostaram das gestões, custaram 20 milhões de euros. Lembram-se de um tipo que foram buscar, que era o Talongo? Quem? Lembram-se de um... Esse era um central, não era? Talongo, não. Um Fresneda, também se lembram? Ainda lá está. Lembram-se de um que foram buscar ao Estoril, que era o Coba? Lembram-se de outro que foram buscar ao Leixões, um central, que era o Fontelo? Lembram-se que o Paulinho custou 20 milhões e agora foi vendido por meia pataca? Está bem, mas olha os anos que ele... Espera aí. Desportiva... Quem? Era, o Paulinho é um caso de Paulinho. Não. Esta gestão desportiva... Não, é que o Neres agora, se for vendido, o Neres custou 12 milhões de euros. Sim. E se quisermos ver as coisas assim, o Neres vai ser vendido pelo dobro daquilo que custou. Sim. Portanto, se quisermos ver as coisas assim, também podemos dizer... Então e quem é que vai para o lugar dele? É que tu Uma coisa é venderes quem não tem rendimento desportivo. O Benfica tem lá. Tu acabaste de ser há bocado. Sim, só temos 2 alas. Só tens 2. O Benfica tem lá. Depende muito do treinador, se gosta mais de jogar pelos flancos ou gosta mais de jogar por dentro. É a minha opinião. Agora, o Benfica tem lá mais... Olha, eu continuo a dizer, apesar do Bruno não concordar comigo, e tu também não, pelos vistos, não sei, mas depois respondes. O Benfica tem lá um jogador que ontem entrou um quarto de hora, desequilibrou logo o jogo todo. Continua a ser a minha opinião. Claro. Então, eu disse que o Benfica só tinha 3 extremos. O Prestiano e o Di Maria e o Neres. Então, pronto, se vender o Neres só fica com 2 e não chega. Mas espera aí, mas também falaste numa coisa, a dizer que o Alcen não servia. Então, o Alcen não serve para jogar na ala. Até não é lá que disseram que eram os melhores. Sim, mas ele foi serviu os melhores elogios, não foi lá. Foi a defesa de direito. Não, aí era criticado quando o treinador o punha.
E era Exatamente, criticado. mas o lugar dele Desculpa lá, é aqui no toda a meio gente- campo. O lugar No meio do campo, Auschner é no aonde? meio campo. Onde? Na posição 8. Não, ele não foi aí que ele jogava era do lado esquerdo. Não, mas espera aí, eu estou a dizer a posição dele. Na posição dele, onde ele No jogava, Benfica, onde ele não, teve mais rendimento, mas foi do no lado Benfica nenhum Mas, jogador joga na para posição dizer dele também, com para este terminar, treinador. Bruno, Não, para terminar, desculpa. em relação à gestão desportiva, queria-lhe dizer que me parece que as aquisições que foram feitas este ano, nós estamos no início do campeonato e, portanto, aqui terá que me dar algum benefício da dúvida. Parece-me que tanto o Best, como o Leandro Barreiras, como o Pavlidis foram boas aquisições. Sim, foram sim. Vêm engrandecer o plantel do senhor. E, portanto, eu acho que a gestão económica, mas a gestão económica, Bruno, eu penso que o meu amigo falou nisto, não é o presidente, porque não é um médico, nem um ex-treinador que sabem mais que um jogador de futebol. É a equipa. O que o Rui Costa precisa de ter é exatamente uma equipa Não tem. consolidada e que seja uma equipa profissional, conforme o meu amigo apregou a que é a atual equipa do Porto, uma equipa profissional para a gestão do clube. Eu não vou alongar mais porque eu quero dar o exemplo de intervenções curtas. Bruno. Nada, não tenho nada a dizer, nada a acrescentar. Acho que está. Ouvi a opinião do José Branco das Neves, com respeito. Ele precisa dos 18 dias para saber se há vendas superiores ou não do João Neves. Isso a mim, os 18 dias, eu não preciso desses 18 dias para nada, porque. Não é de se há vendas superiores. Eu tenho que enquadrar, o meu amigo não quer saber do mercado, mas eu quero. Não, mas eu não. Porque pode. Há mercados, e eu acho que este mercado ainda tem muito para Claro dar, que sim, claro que sim. Que é o normal. Os últimos dias são os dias em que, enfim, normalmente há sempre um movimento qualquer que. E depois ainda há outros mercados que fecham mais tarde. Pronto, mas há sempre um movimento que faz uma cascata depois de outros movimentos, que ainda não aconteceu neste mercado, mas normalmente acontece. E se não acontecer, é guardar o jogador até que isso aconteça, porque eu acho que ele não se devia ter vendido. É que há riscos inerentes, sabe? É que um jogador excelente este ano pode no próximo ano partir uma perna. Há riscos inerentes e os riscos económicos passam por aí. O Mbappé também podia ter partido uma perna. Toda a gente sabe. Estamos a falar. Pois, eu por acaso até nem sou apreciador do Mbappé. Está bem, mas também podia ter partido uma perna e não partiu. A questão, acho que Zé, o Mbappé é só o melhor jogador do mundo atualmente. Eu respeito a tua opinião. O João Neves, deixa-me ter a minha. O João Neves tinha pelo menos mais uma época para dar ao Benfica clarissimamente e que se ia valorizar e não se iria desvalorizar de forma alguma. Enfim. Veja o que aconteceu com o António Silva. Mas o António Silva. Veja o que aconteceu com o António Silva. Ele não tinha. O António Silva fez uma primeira época e não foi o ano passado, como o Zé há bocado estava a dizer, mas foi há 2 anos. Não, mas desculpa, eu não disse que ele tinha feito o ano passado uma grande época. Não, mas tu há bocado estavas a dizer, quando falaste no caso do Central Brasileiro e que estava a jogar. Central Brasileiro, que por acaso também já é português. Mas eu não estou a falar do Morato, estou a falar do outro que foi. O Lucas Veríssimo, mas isso foi a outra época, não foi esta. Sim, vamos com calma. Exatamente. Nós temos o que aconteceu ao António Silva foi um jogo no europeu em que o ano passado ele já não fez nada. O ano passado já. De um treinador péssimo, porque o treinador português é inacreditavelmente mau, o treinador da seleção portuguesa é inacreditavelmente mau, ainda é pior do que o Fernando Santos, portanto é péssimo. E a questão aqui, eu acho que o António Silva tem qualidade e acho que podia perfeitamente, acho que devia ter sido titular. O Ferro também tinha, o Ferro também tem qualidade. É minha, está bem, mas eu não quero entrar por aí. Eu acho que o António Silva tem muito para dar ao Benfica e a época vai prová-lo. Completamente de acordo. A única coisa que eu acho é que o Benfica vendeu por necessidade. E quando se vende por necessidade, em qualquer coisa da vida, não se vende como se quer. Portanto, é isso que eu tenho para dizer. Acho que o Benfica... Diga. Desculpa interrompê-lo. Eu não disse que o Benfica não vendeu por necessidade. O que eu disse é que faltava avaliar se foi bem ou mal vendido.
Eu já lhe posso dizer que foi mal É vendido. outra coisa. Mas eu não Nós temos, digo. nós temos Mas eu não de ter, digo. mas estou a digo. Está bem, mas agora dá-me o benefício de eu lhe dizer Não, daqui a não, 100 anos. pode ter opinião quando quiser. Eu posso já dizer que foi mal vendido. Não foi mal vendido. Foi Não é a muito. minha. Eu tenho pena que Eu, ele tenha por sido acaso não vendido. concordo contigo. bem. 60 mais 10, 70. Foi mal vendido. Teres o Renato Sanches que não lhe pagas o ordenado este ano. Epá, e eu peço a Deus para que o Renato Sanches não tenha lesões, porque se o Renato Sanches é sem lesões, mas pronto, Ele é português. o Renato Sanches, sim, Sanches. está bem, não interessa, pronto. Não, ele é português. Tá bem, Sanches, sim. se ele fosse espanhol, é Sanches. Pronto, está bem. O Renato Sanches, que se não tiver lesões, pode ser dar uma outra rotatividade, até se calhar que o João Neves não dava ainda. Eu acho que o Renato Sanches teria vindo para o Benfica pelos tais, a opção de compra de 10 milhões, com ou sem o negócio do João Neves. Aliás, já tem vindo nos outros anos. Sim, mas tinhas que lhe pagar um percentual do salário que ele recebe no Paris Saint-Germain e assim não lhe pagas nada. E taxa de empréstimo, também não E pagas assim não nada. pagas nada. Portanto, está-lhe a sair este ano a zero. Mas vamos ver, sabes que o Renato é, como se costuma dizer, um embrulho que a gente não sabe o que é que vai sair de lá de dentro. Como uma caixa de bombons do filme do Forrest Gump. A gente não sabe o que é que vai sair lá de dentro, não é? Eu estou convencido que o Renato vai jogar bem no Benfica. Eu também acho que sim, eu tenho essa fila. Até porque eu acho que o problema do Renato é um problema psicológico. Colinho, ele gosta de se sentir amado. E acho que ele está no sítio certo no ambiente certo que ele gosta. Eu tenho grande que isso aconteça. Eu também, eu gosto muito do Renato. Precisamente para esses jornaleiros da treta. Eu devo dizer. Mas espera aí, Zé, eu não sou corporativista e tu sabes bem que não, porque eu sou daqueles. Sim, mas não são. Não, porque vamos ver uma coisa. Porque não é, olha lá, não é. O Benfica está como está, a culpa não é dos jornalistas. Bem, é a mesma coisa como eu hoje já ouvi dizer que o árbitro do jogo ontem, o Benfica não perdeu o jogo ontem por causa do árbitro, apesar de ter sido um árbitro mau. Ora bem, o Renato Sanches é um jogador que eu muito gosto e desejo-lhe o melhor no Benfica e que joga no Benfica aquilo que nós sabemos que ele consegue jogar. E, portanto, eu acho que foi uma ótima aposta ter trazido o Renato Sanches para o Benfica. Aconteça o que acontecer, logo veremos o que acontece. Eu tenho grande esperança que as coisas corram bem com o Renato. Gosto como imenso jogador dele. E como homem. Como jogador gosto imenso dele como miúdo, acho o miúdo extraordinário. Exatamente. E gosto imenso dele como jogador. Portanto, acho o regresso do Renato, vejo com muitíssimo bons olhos, porque é a maneira de recuperarmos um homem e um jogador. Portanto, olha, eu vejo com melhores olhos o regresso do Renato que provavelmente varia eventualmente o João Félix. O João Félix vai por muitos milhões para o Sim, eu sei para o Chelsea, mas pronto, mas percebes? Sim, o João é um jogador extraordinário. Eu tinha gostado muito de ver o João Félix ao Benfica também. Eu não estou a dizer que não gostava, atenção. O João é um jogador. Eu não estou a dizer que não gostava. Vamos ver. Sempre pareceu fruta a mais, ou seja, sempre pareceu que nós não teríamos. Eu não sei o que é que pode acontecer, mas eu acho que as atuais condições do João, o Benfica, não, como se costuma dizer, não tem escadote para aquela altura. Não tem. Portanto, eu acho que o João é um jogador maravilhoso. Espetacular. O João foi dos melhores jogadores que passaram pelo Benfica. Deu-nos um campeonato. Meus príncipes. Espera aí, era eu que estava a falar. Peço desculpa. E, portanto, queria dizer que concluí a minha intervenção. Bruno, eu vou-te só pedir um favor. O amigo não parta nenhum vidro, se faz favor. Não parto. Bem, estamos era só isso que eu lhe ia pedir. Não, mas depois. Mas estás à vontade. Se partires um vidro, dizes que a culpa foi da construção, porque tu és bem comportadinho e não deste nenhum pontapé no vidro. Nós estamos. Não sou como o outro jogador de Sporting. O que nós estamos aqui a dizer é que, de facto, nós estamos aqui em forte, digamos, oposição de opiniões,
Eu vou manter a minha, acho que o tempo já me tem dado razão. Continuo a dizer que o grande problema do Benfica é o excesso de despesismo que existe. Enquanto nós não emagrecemos aquela estrutura, enquanto nós não conseguirmos não ter esta necessidade imperiosa de vender, que só advém desta estrutura dos private jets, se nós conseguirmos resolver essa questão, teremos outro futuro. E não temos que andar a vender um jogador à pressa, porque acho que o João Neves podia ficar mais um ano ou dois no Benfica e valorizar-se-ia muitíssimo. Não tenho a menor dúvida sobre isso. É um jogador com uma personalidade e com uma qualidade inacreditáveis, que infelizmente só jogou um ano no Benfica. Bem, já jogou muito mais que o Bernardo Silva, já não é mau. Meus Deixa-me só príncipes. reforçar, Zé, deixas-me só reforçar. Deixo. É porque eu estou de acordo com o meu amigo na questão da gestão económica, não estou de acordo na questão da gestão desportiva. Pronto. Portanto, Eu acho que o Benfica tem... para que isso fique muito bem alinhado... Eu acho que o Benfica tem vindo a diminuir a qualidade e não a aumentar. É a percepção que eu tenho. Se calhar é um problema até só do treinador, não sei. Eu acho que também é um problema também do plantel. Notas de rodapé? Aí está notas de rodapé. Então, com licença. Eu tenho, mas... Meu caro José Barão das Neves, faça o obséquio. Eu tenho diversas, se o Bruno precisar de alguma... Eu nunca preciso das suas notas de rodapé, muito obrigado. Para nada, Não, mas para se precisar, nada. eu posso, Bom, mas já começaste com as notas de rodapé ou ainda não? Tenho aqui algumas questões. Eu A prefiro primeira... atacar-me do que estar... Não é que se ainda estás à procura, eu passo Primeira... por... Não, olha, está aqui tudo. Olha, está aqui tudo. Aqui também estão as minhas, ó. A notícia que saiu esta semana a tal parte económica que o Bruno tanto gosta, de alguns investidores americanos estarem a analisar a compra de 16% da SAD do Benfica, que neste momento está na posse do Sr. José António dos Santos, o rei dos frangos. Queria só esta proposta a surgir será uma proposta na ordem dos 49 milhões de euros, porque esse grupo investidor pediu uma avaliação da SAD do Benfica e a SAD do Benfica foi avaliada em 300 milhões de euros. Eu recordo que estas ações tiveram uma novela muito grande que ainda envolveu o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, quando tentou fazer um aumento de capital da SAD e por aí fora. O Bruno, se calhar, depois poderá explicar. Claro. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, se não se importa, aqui antes, porque acho que é interessante. Não me importa nada, faz favor. Porque o que eu gostava de levantar é muito interessante, até porque pareceu-me essa compra das ações por parte do Rei dos Frangos um claro indícios fortíssimos de insider trading e que não deu... Por isso é que a CVM não autorizou. Mas depois não aconteceu O nada. aumento de capital não autorizou. Mas depois não aconteceu nada. É que insider trading nos países civilizados dá prisão. Não sei se o meu amigo sabe, mas dá prisão. Mas isso aqui, é nos países civilizados, Bruno. Aqui não dá nada. E o insider trading é quem deu informação e quem usou a informação. São dois. E nós sabemos o nome dos dois. E fica logo suspenso Sabemos durante um período a não negociação das ações dessa SAD. Não aconteceu nada. Siga as Neves com as suas notas de rodapé. A última nota de rodapé, acho que o futebol tem que parar para pensar. O Chelsea acaba de contratar um jogador brasileiro, contratou já um jogador brasileiro, mas esse jogador só vai fazer parte do plantel em 2025. Portanto, a um ano de distância, o Chelsea acaba de contratar, não é brasileiro, peço desculpa, é argentino, que é um tal Aaron Anselmo Boca Juniors. Sim. E ele já podia ir, porque ele tem 19 anos e, portanto, já tem idade suficiente para ter um contrato de trabalho e porque também já é internacional o número de vezes necessária para ter um contrato de trabalho em Inglaterra. Mas o interessante disto é que estão-se a contratar jogadores e veja o risco, aqui que deve ser salvaguardado com algum seguro, como é evidente, que um clube corre ao contratar um jogador a um ano de distância. Portanto, acho que pura e simplesmente devia de haver aqui alguma cautela para que isto não acontecesse. Sabes porque é que isso acontece? Porque o Chelsea já deve estar a prever que vai ser condenado. Exatamente, e então já o está a contratar agora, porque ele assim pode o inscrever, porque ele já é o dono do passe do jogador. Pois, talvez seja já isso. Posso falar das minhas notas de rodapé?
Não sei, o Zé Barão das Neves é que sabe Não se E, já. sei. e conforme disse o meu amigo Bruno Costa Carvalho há bocado, dou para terminar a minha intervenção. Ora, muito Muito bem. bem, senhor da Costa Carvalho. A minha intervenção com nota de rodapé não podia ser outra, como é evidente, e muito me entristece que o José Brandas Neves não tenha tido a menor referência a isto, é para os Jogos Olímpicos e várias coisas dos Jogos Olímpicos. Uma, a história do Yuri Leitão, que parece. Eu confesso que não vi, mas li a história no jornal. Atenção, eles estão precisamente, acabaram de chegar aí ao aeroporto do Porto. Pronto, deixa-me E dizer, estão agora vou em acabar direto nas nada disto, não é em televisões. direto, portanto, tanto faz. Estão em Portanto, direto nas televisões. deixa-me continuar a dizer-te isto. Eu confesso que tive uma semana na praia, portanto não vi quase nada E, dos Jogos e Olímpicos, nas mas li, discotecas à noite. mas li que o Yuri Leitão, além da medalha de ouro, na medalha de prata, pelos vistos, esperou pelo francês, que acabou por ganhar a medalha de ouro, porque ele caiu, e se ele não tivesse esperado, teria ganho a medalha de ouro com facilidade, mas esperou pelo seu rival, que acabou por ganhar a prova. E até parece-me que ele vai ter uma medalha qualquer de mérito, de mérito, isto tem separado, de mérito desportivo, pelo fair play e pelo espírito olímpico que manifestou. Portanto, eu não sei se isto é verdade ou não. Se for verdade, tiro aqui o meu chapéu ao Yuri Leitão, que, além de ser um homem com valores, é um grande atleta. Não, se me permites, pronto, eu posso te Isto, ajudar a esclarecer essa isto. situação. Segundo as regras do Omnium, que foi nessa prova do Omnium que isso aconteceu, Eu nem sabia que isso era, para tu veres. ele quando cai, portanto, Parece um produto para contrariamente, lavar a roupa. Parece um produto para lavar a roupa. contrariamente ao que aconteceu depois na outra prova onde Portugal ganhou o ouro, que aí quando um ciclista cai, automaticamente a coisa, pronto, é diferente, não é? Quer Pois dizer, acaba. não acaba, porque os que ficaram em segundo lugar na prova que Portugal ganhou o ouro, os italianos até iam à frente na classificação, e um deles caiu e pronto. O que aconteceu é que no Ómnio, quando cai o francês, estavam-se naquelas voltas em que não havia a sineta, em que não havia a marcação dos pontos, os sprints para os pontos. E quando cai um ciclista no Ómnio, há como que, ou seja, uma proteção. Toda a gente sabe, ou pelo menos aqueles que acompanham mais de perto, que quando um ciclista sai, apesar daquilo parecer que vai tudo ao monte e fé em Deus, quando algum ciclista sai e consegue completar uma volta de avanço, ganha 20 pontos em relação aos outros todos. Mas pronto, depois está igual. O que é que acontece? Quando o ciclista cai, não ele fica parado, portanto, ele reentra, porque aquilo é uma volta rápida, ele fica ali parado, são à volta de 200 ou 300 metros, ou 250 metros, ou o que é cada volta. Não conta como os outros passando por ele e os outros somarem 20 pontos. Há como que uma neutralização. Ora, quando o ciclista francês regressou como se mais onde ele estava antes de cair. Portanto, não adiantava nada o Yuri Leitão ter acelerado, porque mesmo que ele desse uma volta de avanço aos outros, ao francês não a daria. Não, portanto, é como se estivesse quase neutralizado. Mas também já ouvi que, de facto, ele não apertou e esperou que ele viesse. Portanto, O que eu li foi escrito portanto, por um colega teu, um jornalista, e dizem que ele vai receber provavelmente uma medalha como por é que se mérito chama? Que é para eu esportivo. saber, apesar de ser Epá, não jornalista, sei, se é meu colega ou não. li aquilo e gostava de continuar a fazer a nota de rodapé, li aquilo e diziam, exaltavam este comportamento do Yuri. Depois gostava de dar uma saudação muito especial ao Fernando Pimenta, que é eu sou admirador dele e infelizmente não lhe correu bem a prova, mas não lhe tira isto de mérito do grande atleta que ele é. E também uma palavra ao nosso Pichard, enfim, que eu nunca percebi o tratamento que ele tem no Benfica. Não sei se ele tem razão, se não tem, eu não entendo nada daquilo que se passa,
Ele contou as condições lamentáveis em que treina. Se vocês ouvissem ele a contar como é que treinou para os Jogos Olímpicos, até se riam, porque aquilo anda ali a tapar buracos e vai em Setúbal a ver se consegue saltar. E por 2 centímetros, enfim, por muito azar, não foi medalha de ouro, mas foi medalha de prata e que tem imensos méritos. E, Por 2 centímetros e saltou 21 centímetros fora da tábua. Antes da chamada, já sabemos. Mas o que interessa é o resultado. Claro. Mas é um tipo com uma grande categoria e uma grande personalidade, e a maneira de saltar prescindiu do 5º salto para fazer o 6º. É um homem com coragem. Como tu estavas a dizer que tem coragem, então quem usavas a expressão do não sei que negros, é por aí, e portanto ele de facto tem grande coragem, e portanto acho que nós tivemos aqui uma grande representação nos Jogos Olímpicos, e portanto gostava de dar esta palavra e os meus sentimentos à Federação, cujo presidente morreu no último dia. Não é? Do Comitê Olímpico. Comitê Olímpico Português, o Constantino. Grande senhor, por acaso. Era isso que eu queria dizer do Comitê Olímpico, peço desculpa, que morreu no dia de encerramento dos Jogos Olímpicos. O que Exatamente. E ele tinha lá estado durante a semana. Ele tinha estado em Paris. Coincidência, que se calhar não é coincidência, portanto é uma coisa engraçada. Não tem nada de graça, mas enfim, é a vida e, portanto. É significativo. É isso. É isso. Acho que as pessoas percebem o que eu quero dizer. E, portanto, e isto sim são, mais uma vez gostaria de dizer, nota de rodapé de grande classe e categoria, de alguém que se preparou para este programa, como já é habitual. Qual é a distância que tem uma volta no velódromo, Bruno? Fui eu que disse. Eu acho que anda à volta dos 250, 300 metros. Não tenho a certeza. São 250. É? Pronto. Eu disse que eram 250. Não, mas trazer para aqui referências e depois não saber as distâncias. Não, mas eu estive dentro. Não, mas a nota não foi tua. A nota não foi tua. Ah, mas quem falou na distância fui eu. Ô Bruno, mas quem falou na distância fui eu, não foi o Bruno. Deixa-me perguntar. Mas o Bruno é que devia de especificar. Entre a linha da pequena área e a linha do central, no 20 jardas. 20 jardas. Porque não sabe as distâncias e vem para aqui comentar futebol. Portanto, o que é que eu lhe posso dizer? Bem, E diga-me já agora qual é o perímetro de uma bola de futebol. Diga-me qual é o perímetro de uma bola de futebol. Deixa o Zé. Vem para aqui e não sabe. Não, por acaso não sei qual é o perímetro da bola de futebol. Pois, mas nem sei qual é a pressão nem o peso. É o argumento do José Barão das Neves. Não se pode comentar se não souber quantos metros tem aquilo. Portanto, eu não lhe posso. Ele não sabe o perímetro de uma bola de futebol. Como é que uma pessoa pode lutar? A minha nota de rodapé. O Zé. Vai ao Google. Até se vê as manchas. A minha nota de rodapé vai também para os Jogos Olímpicos, obviamente, que é incontornável. Claro, José Carlos Soares, como é evidente. É incontornável. Mas vai num outro sentido, num sentido, digamos, mais ou menos crítico. Portugal consegue 4 medalhas, curiosamente consegue 4 medalhas no âmbito que foi aquelas que o Comitê Olímpico Português se tinha comprometido com o governo quando negociou os apoios no início da Olimpíada. Ou seja, a Olimpíada é o período que medeia entre o fim de uns jogos e o início dos outros. Neste caso, portanto, entre o final, já nem sei quais é que foram os jogos antes de Paris. Tóquio, não foi? Tóquio, exatamente. Tóquio, que foram em 2021 por causa do Covid, pronto. Mas o que estava contratualizado entre o Comitê Olímpico Português e o governo português era que Portugal iria bater-se por 4 medalhas. E efetivamente bateu-se e teve as 4 medalhas, mas não deixa de ser curioso que as 4 medalhas não estavam previstas serem com estas do ciclismo de pista. Estava previsto ser com a canoagem e com a Patrícia Mamona no triplo salto. Só que a Patrícia Mamona lesionou-se e o Fernando Pimenta não foi além do 6º lugar. O que quer dizer que o ciclismo de pista veio a equilibrar. Mas foi uma surpresa. Sim. Não foi bem uma surpresa, vamos ver. O Yuri Leitão no Ómnio, ele já é campeão do mundo, tinha-se sagrado campeão do mundo ainda este ano, acho eu,
ou no princípio, acho que ainda foi este ano, pois a minha mãe ainda era viva e ela ainda teve a ver comigo, portanto foi precisamente ainda este ano. Portanto, esperava-se que dali pudesse vir qualquer coisa. Mas era basicamente o atletismo e o remo. Portanto, era a medalha do Pichardo, a dúvida era saber qual delas seria, era da Patrícia Mamona, portanto eram duas medalhas dadas como adquiridas, e depois era... O judo, No judo judo ganhou. estava previsto, e estava uma previsto uma medalha, do judo, uma medalha. que era, mas não era esta a miúda, Não, era o o Jorge. Jorge, que teve azar, mas pronto, e era na canoagem. Portanto, eram duas no atletismo, uma no judo, outra na canoagem, que tem sido o freguês habitual das medalhas em Portugal. De resto, é a primeira vez que Portugal ganha ouro sem ser no atletismo, não é? Que foi agora no ciclismo de pista. Já tínhamos tido prata noutras modalidades, até no ciclismo, não é? Mas no ciclismo de estrada. Bem, mas a minha questão aqui é a seguinte, será que estas 4 medalhas, e atenção que é importante, os diplomas, Portugal trouxe, acho que foi o ano, não sei, vê aí Zé, se faz favor aí, mas acho que foi, foram os jogos onde Portugal conseguiu ter mais diplomas, o que prova que, efetivamente, os atletas, todos eles, portanto, tivemos mais atletas portugueses a ficar nos 8 primeiros lugares do que até aqui. Mas aqui a grande questão que eu coloco é, por um lado, eu cheguei a ouvir as críticas das pessoas e o desabafo. Repara, nós só tínhamos a medalha de judo e depois tivemos, ali nos últimos 2-3 dias, é que depois apareceram as outras medalhas. E as pessoas estavam muito a ouvir, chegam lá, não ganham a ninguém. Eu gostava de saber onde é que essas pessoas andam durante 4 anos e quantas pessoas vão a pistas de atletismo ver as provas que se disputam em Portugal. Nós vemos as imagens quando se disputam provas, quando se realizam provas de pista em Portugal, as bancadas estão vazias. Quando há provas na Anadia, em Sangalhos, no velódromo, as bancadas estão vazias. Quando há provas de judo por esses pavilhões deste país fora, não dá para pôr um anúncio. Eu nunca mais, tirando as tem famílias, que pôr um anúncio aqui no meio. tirando as famílias dos atletas e os eu amigos, não ninguém lá vai, pá. ninguém lá vai. Portanto, eu gostava Zé, de perceber onde é que as pessoas... 14 diplomas. que é ótimo. Nós tivemos, para além das 4 medalhas, 14 atletas que, nas diversas modalidades, se classificaram nos 8 primeiros lugares. E isto é preciso de analisar. Bom, a questão é, por um lado, onde é que está o apoio das pessoas para depois só verem certas modalidades de 4 em 4 anos e criticarem, mas depois, por outro lado, e isto reflete a verdade do desporto em Portugal? Não. Isto reflete a realidade da prática de desporto num país onde a educação física deixou de fazer parte das disciplinas obrigatórias? Isto reflete a verdade num país onde não há desporto escolar? Excelentes questões para o próximo programa. Não, isto é a generalidade, mas pronto. Mas eu acho que isto é... Bruno, não quer saber, até podíamos estar aqui a falar 1 hora, mas isto é importante. Nós vivemos num país... Nós vivemos num país onde só interessa o futebol e onde o Estado só investe no futebol e não investe na formação desportiva, mas depois exigem-se resultados aos atletas que muitos deles não, todos eles, as pessoas não imaginam o esforço que é conseguir qualificações para os Jogos Olímpicos e conseguir estas marcas. E eu acho que este país, se calhar, não merece as medalhas olímpicas que foram conquistadas.
Sr. Carlos Soares, Posso- tens o meu posso- apoio e correta essa afirmação, correta, Posso, muito correta. dás-me licença que eu diga só ao senhor Bruno Costa E Carvalho. Cabo Verde conseguiu a primeira medalha olímpica. Saúde Boa, também. boa, boa. De um atleta Que treina no teu bairro. que treina aqui por trás de mim. E Salve de um seja, homem- salve seja. E um treinador que tem feito um trabalho extraordinário. E que não Aqui recebe, também- não aqui recebeu também dinheiro no para Conselho ir. de Odivelas. É. Aqui também no Conselho de Odivelas. E o clube é Mas do eu dizia, Conselho de eu Odivelas. gostava de dizer ao Dr. Bruno Costa Carvalho que uma bola tem 68 centímetros. Mas gostava que o senhor me respondesse qual é o diâmetro de uma bola. Qual é o diâmetro? Exatamente. Agora fazer as contas, porque... Não, o perímetro não tem nada a ver com o diâmetro. Não, e o raio, que é 3... Agora é só fazer as contas. Não. Qual é o diâmetro? Bem, meus amigos, O para a diâmetro semana, são 22 centímetros, senhor Bruno. para a 22 semana, centímetros. isso é o, Aprenda. era o John Holmes. Isso... Aprenda que eu não duro O sempre. John, diâmetro? não era o Ou John, é o raio? não era O o... diâmetro não é o raio. Se o diâmetro é 22, o raio é 11. Opa, Pois, eu tenho grandes dúvidas que o raio... Faz favor. 11 parece muito pequenino. Não acredito que o raio... não, 22 centímetros chamava-se Ok. John Holmes e não havia... Pronto, lá vem. Meus senhores, para a semana, Até para a semana. para a semana, se Deus quiser, estaremos de volta Pode não haver rodapé, porque isto demora muito o rodapé. e já, Eu e acho, pronto. Ó Zé, eu acho piada é que tu estavas a falar de desporto e o Bruno Costa Carvalho, que fez uma nota de rodapé só sobre os Jogos Olímpicos, sai-se com isto é sobre o Benfica, pá, isto não interessa para nada. Mas tu não sabes como é que é o Bruno. A pessoa não precisa ser sempre coerente, meu querido amigo. Não precisa. A coerência é totalmente... Vai a favor, pessoal, não tem- carrega Um abraço, Benfica. um abraço.